Boa noite, meu nome é Igor, faço parte da comissão organizadora. Eu queria parabenizar os dois escritórios, trabalhos muito interessantes, e ressaltar, no caso do Oliveira Júnior, que além dos trabalhos mostrados, ele mantém um blog que é um esforço, que eu acredito, além dos projetos propriamente dito, muito interessante, que reflete um pouco a nossa ideia do próprio fórum, né? Que ele tenta mostrar, acredito que de início, mais a arquitetura paraibana, a produção. Ele começou esse trabalho de maneira muito independente, indo às obras que ele considerava interessantes, tirando fotos, e hoje em dia já é uma referência para nós. Assim. É ArcPB, é um blog, é mais essa consideração, assim, e dar os parabéns, de um modo geral. Eu queria fazer uma pergunta às duas apresentações. Ao Yuri, eu queria... As duas apresentações eu queria parabenizar, eu gostei muito. Gostei da apresentação do Yuri, assim, muito inserida nos projetos de habitação social, nessa temática de inserções em uma realidade periférica, as opções de material. E eu fiquei com algumas dúvidas, assim, nesses projetos da Casa Box, não sei, como foi a solução de coberta, porque eu não entendi direito, é uma laje, é uma platibanda, como é que foi a alvenaria estrutural e a solução de coberta para aquela estética. A questão da cadeia também eu não entendi, porque tem um pátio interno, e você falou que é sob pilotis porque os presos fogem pelo chão. Então, o pátio interno, os presos têm acesso, como é? Ou aquele pátio interno é suspenso, eu não entendi essa parte. E ao Oliveira, eu queria também parabenizar, gostei muito da apresentação. E assim, eu achei muito legal a questão dos projetos com a coberta invertida. Como é um tema assim, que eu estou estudando recentemente, me veio logo à cabeça. É ótimo para reaproveitamento da água da chuva, porque só tem uma calha, vai para o mesmo lugar. E foi uma coisa que veio na minha cabeça, eu queria saber se existiu alguma preocupação com isso, ou se não. Mas eu achei, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. E eu gostei muito dos croquis coloridos. Realmente você vê assim que, de repente, você vê a apresentação de um projeto genial, e aí os croquis ajudam a entender como você chegou naquele projeto. Eu me senti normal, porque eu faço croquis coloridos também. E eu gostei muito de mostrar a foto das meninas, porque todos os palestrantes são homens, então... Muito obrigada por mostrar as fotos das meninas trabalhando lá. É isso. Ela está no cantinho ali. Qual é o seu nome? Lara. Lara? Oi, Lara. Vou responder as duas questões para você. A primeira é muito simples. É só você... eu pensei numa lógica de como proteger da chuva. E para que serve a cobertura? A cobertura você tem duas funções. Você proteger da intempérie, seja chuva tal, e do sol, e cobrir para a entrada de bicho, que seria, certo? A primeira é o seguinte: o que é caro numa habitação não é a cobertura na laje, mas sim a impermeabilização que deve ser feita nela. Então, toda a parte de impermeabilização, acabamento, manta, o que você vai passar lá em cima, depois bianco, depois toda a parte de rufo metálico, isso começa a deixar aquela cobertura, laje plana, cara. Então, a ideia foi muito simples: trabalhar com lajes pré-fabricadas, que você compra barato, põe aquela telinha paulista, coloca as vigotinhas, fechou, dá uma concretada de 7 centímetros, acabou. Só que aí, até essa parte não é cara. O problema é quando você coloca essa proteção contra a água, que, na verdade, a manta, essas coisas deixam muito caro. Então, para que
eu tivesse que proteger da chuva, a ideia foi simples, é colocar uma outra telha. Então, na lógica, é uma lógica muito diferente. 2 coberturas sairiam mais baratos do que uma cobertura. Olha que lógica, né? Como que 2 coberturas vai ser mais barato do que uma? Bom, se você fosse colocar a laje, depois fechando com laje, depois toda a impermeabilização, todo o acabamento, toda a drenagem, toda a carga que está ali, você tem um custo. Mas se você só colocasse a laje e depois uma calhetão da Brasilite, aquela telha única, um calhetão, você conseguiria, com uma queda de 4% e meio de inclinação, você conseguiria resolver a parte hidráulica da água, da chuva, a parte pluvial. Ou seja, então, é uma cobertura de laje plana com uma outra cobertura de telha, porque se fosse, poderia ser só a telha? Sim, poderia ser só a telha, mas o conforto térmico não seria interessante, seria muito quente os quartos. Então, e entre a laje sem a vedação, né, a laje plana, a lajezinha sem o acabamento do revestimento, da impermeabilização, você cria como se fosse um colchão de ar que isola essa temperatura. Então, 2 coberturas é muito mais eficiente nessa questão. É uma coisa que eu nunca tinha visto fazer e eu arrisquei nesse projeto e deu certo. Essa é uma questão. Respondida? E saiu muito barato. Que eu uso muito nos meus projetos. De hoje em diante foi uma solução adotada também. Mas muito obrigado pela pergunta e parabéns pela... Como? Essa estrutura fica escondida por a telha? Sim, a própria platibanda, como ela está recuada a 1,25 m, 1,20 m mais 5 do que a gente deixa da espessura, esse 1,25 m, quem olha de baixo não consegue ver essa platibanda que fica ali em cima, certo? Então, você acaba não vendo. Você fala, tem telha, não tem? Fica aquela curiosidade. Tecnicamente tem, mas ela é tão baixa que seria uma laje plana, tá bom? Que na laje plana, você também teria que fazer, provavelmente, um bloquinho, pelo menos, para você fazer a captação, tá bom? Para não cair para todos os lados da casa. Respondida? Respondida. Entendeu? Ótimo. A segunda, que foi da cadeia. A cadeia é o seguinte, é outra coisa simples também, muito simples. Foi a ideia simples, subir e deixar o térreo livre. Deixei o térreo livre, ué, mas onde os presos vão sair para se divertir, para ter quadra? Eleva o térreo. Fiz uma laje no mesmo nível, então com buracos, então o cara só consegue acessar essa quadra, ou a quadra, o banho de sol, ou tudo isso, por uma passarela. E essa passarela é o único lugar que teria esse contato, sempre vai ter um fiscal ou um policial que tem o controle de quantos entram e quantos saem. Então, você tem uma praça elevada, e ele é como se fosse um C, com uma tampa, certo? O perfil C, e esse C é um offset, né? Nossos praticantes de AutoCAD, um offset de 7 metros, um offset de 7 metros, com essa ilha, que é essa laje de banho de sol no meio. Então, dá para você, de todos os lugares, por esse corredor, um pouco assim, humildemente falando, como se fosse o Pacaembu. O Pacaembu estádio, você tem a arquibancada e você tem um vazio e a quadra, o campo, né, para as pessoas não invadirem. Tanto é que você não vê invasão no Pacaembu, porque tem aquela... No Pacaembu, não, Parque Antártica. Por causa desse fosso, entendeu? Então, é mais ou menos a mesma ideia. Então, eu acho que consegui ilustrar? Conseguiu entender? Respondida? Conseguiu. Muito obrigado, Lara. Eu vou te deixar com o nosso magnânimo aqui. É bem apropriada a sua pergunta, e eu acho que assim, a gente está tentando, na verdade, na arquitetura, implementar alguns conceitos de sustentabilidade, né, de reaproveitamento das águas. Você vê que eu já fiz vários shoppings de automóvel. Agora você, para fazer o reaproveitamento, e aquela cobertura é bem maior do que a da casa, né, porque ali deve ter o quê? Se eu não me engano, uns 6 mil metros quadrados ou algo por aí. Então, o aproveitamento da água de um local desse é bem maior do que da casa que a gente apresentou. Mas aí você também tem que ter a sensibilidade do cliente, né? Se eu não me engano, existem alguns estados em que já é uma exigência, né, que você faça a captação de águas. É uma exigência. Se você não fizer, você não aprova o projeto. Então, quando a legislação impõe isso, aí você trabalha mais tranquilo. Agora, para você encontrar o cliente que tem acessibilidade, porque não é só captar água, é construir uma estrutura para armazenar essa água. Então, tem uma série de coisas que a gente está engatinhando, mas nós estamos sensíveis a isso. Em nenhuma das duas casas não ocorreu isso, tá certo? Mas a gente está caminhando para isso. A gente tem essa sensibilidade. A gente está com um cliente novo agora, tá? Que ele já chegou para a gente pedindo isso. A gente nem falou para ele, eu quero a casa com princípio de sustentabilidade. Então, ele já pediu isso. Quando eu estava falando com o pessoal do Alboard, eu perguntei para eles como é que eles faziam aquela casa, né, em Taipa, né, qual era o perfil do cliente. Eles é o cliente que quer dar a sua contribuição ao planeta. Então,
as pessoas estão mais sensíveis hoje, né? Então, a gente faz o nosso trabalho, encontra o cliente sensível, então, uma coisa que está acontecendo, está virando a cultura, e, com certeza, em breve, a gente vai estar cada vez mais disseminando essa possibilidade. Obrigada. Ok. Última pergunta. Oi, Daniel, daqui da UFC. Queria perguntar para ti, Yuri. Achei bacana pra caramba os teus projetos e a tua postura, muito legal. Inclusive, o tanto de detalhe, a dedicação que tu dá ao projeto, assim, eu achei jóia. Mas aí tu vem e diz assim, na questão estrutural e dos materiais, tu faz questão de deixar bem claro, isso aqui é concreto, isso aqui é vidro, isso aqui é aço, deixar desnudo totalmente assim, os materiais. Mas quando tu vai para a questão da estrutura, aí tu foi buscar de disfarçar ela, de sumir, por exemplo, especificamente no caso do teatro, que aí tu vem com aquela parede em pena todinha, e aí tu desce ele fazendo um truque de ótica, de ilusão, assim, para disfarçar assim, todo o peso. Fico pensando assim, por que num lado você quer mostrar e deixar bem claro o que é, e no outro lado tu pega e vai tentar disfarçar? Ótima pergunta. Eu diria para você também, uma boa pergunta, é uma boa visão. Ao mesmo tempo que você entra nessa pergunta, você tem uma contradição lógica, porque a ideia inicial do projeto era de dar leveza. Então, a leveza e a estrutura são duas coisas que tinham que caminhar junto. O apoio saindo de lâmina para uma área, uma tarja, uma área maior, isso faz com que a estrutura não está mentindo, mas sim você está usando a estrutura no outro sentido. Vide os trabalhos do Artigas, João Batista Vila Nova Artigas, que faz a mesma coisa. E tem um argumento muito parecido, de deixar a estrutura ser arquitetura. Então, eu bebi da mesma água que ele. Agora, você tem que entender também que se você for muito radical, né, em alguns pensamentos, se você for ser radical, específico, você sempre vai ter um problema. Então, a ideia do teatro, sim, a estrutura está lá, em nenhum lugar teve revestimento. Tá? E, por incrível que pareça, nesse projeto, eu fiz o cálculo estrutural à mão, tá? Junto com o livro russo que eu tinha aprendido lá. E eu vou falar uma coisa que é muito engraçada. O cálculo da base deu 2,24 m, eu fiz à mão. 2,24 m. O da engenharia com o programa TQS deu 2,21 m. Errei por 3 centímetros, ou seja, mas errei. De área quadrada. Eu acho que, assim, você tem que tomar cuidado também, porque se eu tomasse a questão só da estrutura, eu não quis negar, eu não quis enganar, mas eu quis deixar a leveza. Se eu quisesse enganar mesmo, eu poderia colocar um pilar metálico, que ficaria muito mais fino. Entendeu? Então, por onde você viu, você tentou achar uma brecha, né? Mas essa brecha é justificada pela sua leveza, porque se eu não tivesse feito isso, eu teria uma carga chegando de mais ou menos uma lâmina de 3 metros, na verdade seria de 3,24 m pela espessura da lâmina. Ia ser um apoio muito forte. E aí perderia a ideia da leveza. Como a ideia inicial era essa, então a estrutura continuou sendo por si só como ela é, íntegra. Né? E se você parar para ver, você consegue ver uma coisa muito parecida no edifício da FAU, né? Faculdade de Arquitetura da USP. Né? É o mesmo partido, é o mesmo pensamento. Então, foi dessa aguinha que eu bebi para me inspirar nesse projeto. Mas a visão que você teve é uma ideia interessante, mas a própria estrutura por si só já narra esse jogo, e é o jogo da surpresa. Se não fosse assim, o nosso querido amigo Niemeyer não colocaria aqueles pilares recuados por trás do vidro, fumê, e deixaria só o balancinho com aquele pilar fino em Brasília. Né? Então, essa jogada, você tem que entender como arquitetura você pode usar plástica e estrutura a seu favor. E esse jogo de luz faz com que o projeto tenha esse diferencial. E, às vezes, passa batido. Muitas pessoas veem a imagem e não vê que é grosso, entendeu? Então, por si só, não foi tentar, foi a sacada, sabe? Sempre num detalhe você ainda pode ter uma coisa mais importante, aquela coisa, nossa, agora que eu vi isso, a surpresa, sim. Como o próprio Niemeyer diz, a arquitetura é feita de surpresas. Então, é isso. Então, a gente encerra aqui agradecendo aos nossos convidados e a todos vocês, e amanhã tem mais. Uma palma para vocês.